Olá, queridas e queridos, eu sou Kiara Ramos. Vamos falar agora de uma forma bem geral sobre os critérios de classificação que se encaixa a Constituição de 1988. Esse é um tema recorrente nas mais variadas provas de concurso público, sobretudo da advocacia pública, sobretudo da advocacia de Estado. Então vem aqui comigo na tela, por favor. A classificação da Constituição de 88, ela é uma Constituição quanto à forma escrita, ela é uma Constituição escrita em oposição aí às Constituições históricas, às Constituições não escritas, como é o caso da Constituição inglesa. A nossa, ela participa desse processo de constitucionalismo liberal e moderno que possui um texto escrito. Ela é uma Constituição codificada e aqui eu vou inclusive fazer um asterisco, por quê? Porque tem alguns autores que vem afirmando que a nossa Constituição não é mais codificada, uma vez que foi aprovada pelo processo de emenda constitucional, aquele Tratado Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, e a partir de então, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele passa a ter o mesmo status que a Constituição. Portanto, eu tenho norma constitucional fora do texto constitucional. Numa prova oral, numa prova dissertativa, vale a pena você entrar nesse quesito, dizendo e demonstrando que tem um conhecimento aprofundado sobre o tema, afirmando que a partir da aprovação dos direitos da pessoa com deficiência pelo Coro de Emenda Constitucional, nós teríamos normas constitucionais fora do texto. Por quê? Porque pela sistemática moderna da Constituição de 1988, todos os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo Quórum qualificado, pelo processo semelhante ao processo de emenda, esses tratados eles ganham status constitucional. Voltando aqui, a Constituição é uma Constituição democrática, é uma Constituição promulgada, ou seja, se opondo àquele momento histórico de constituições outorgadas, sobretudo no que se refere à Constituição de 67 e 69 do regime ditatorial. A nossa Constituição ela é democrática e procura ser plural. Ela é uma Constituição dogmática e eclética. Dogmática por quê? Porque ela tenta colocar dentro do texto constitucional as ideologias presentes na sociedade, e eclética porque são várias as ideologias que se tem presente no texto constitucional, desde as ideologias liberais até as ideologias mais sociais, inclusive a proteção e a tutela de direitos transindividuais, como é o caso do meio ambiente, do patrimônio histórico e da cultura. É uma Constituição quanto à alterabilidade rígida. Por quê? Porque o seu processo de alteração se dá por meio de emenda constitucional, que exige quórum qualificado, dupla aprovação em cada uma das casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos. Ela é uma Constituição formal. Significa o quê? Significa que não importa qual o conteúdo, se aquela norma, aquele texto normativo está presente no Código, na Constituição, é norma jurídica constitucional e, portanto, deve ser respeitada como tal. É uma Constituição analítica ou prolixa, o que é uma característica do constitucionalismo moderno, do constitucionalismo atual, que alguns chamam de neoconstitucionalismo. Constituições que são analíticas, prolixas, que trazem diversos direitos e atuam regendo diversas áreas da vida social. É uma Constituição dirigente porque traz programas, objetivos fundamentais que devem ser implementados por meio de política pública. Segundo o CESP, preste bem atenção, para o critério ontológico de classificação das constituições, a nossa Constituição é uma Constituição normativa, ou seja, para o CESP, a nossa Constituição, ela se efetiva. Então, não vá discutir com a banca numa prova objetiva, se tiver a opção de que a Constituição é normativa, marque que está correta. Agora, vem aqui comigo, diante de uma prova oral, diante de uma prova dissertativa, você pode argumentar que o processo de concreção da Constituição é diferenciado e algumas normas não têm a concretude necessária, por isso que alguns autores questionam se ela efetivamente é normativa ou se é uma Constituição nominativa, que quer ser efetiva, mas não consegue por situações alheias à vontade de quem exerce e de quem é o titular do poder constituinte. Por fim, é uma Constituição, voltando na tela, principiológica, trazendo aí dentro da sistemática do neoconstitucionalismo princípios relevantes com
todos eles corolários da dignidade da pessoa humana, e é uma Constituição expansiva que busca ampliar todo o rol de garantias fundamentais que já vinha dentro da história constitucional brasileira sendo tutelados. Então é isso, gente. Esse é o panorama geral de classificação da nossa Constituição de 1988, tema recorrente em diversos concursos. Espero ter colaborado. Se gostou, segue a professora Kiara no Instagram e no Facebook. Até a próxima dica.